Oi pessoal, sou o Dante e venho trazer hoje um vídeo especial que preparei especialmente para vocês. Hoje vamos falar sobre os jogos mais difíceis do PlayStation 2. Então, lembrem-se de deixar seu like, compartilhar e comentar para ajudar a dar um alcance maior. Então, vamos começar a lista. Em 10º lugar temos Pro Evolution Soccer 5, lançado em 2004. Ele é famoso por ter uma jogabilidade difícil e exigir um nível muito alto de coordenação manual. Os adversários são muito inteligentes e sabem explorar as fraquezas do seu time, o que torna o jogo muito desafiador. Além disso, é necessário ter uma boa capacidade de habilidade e estratégia para vencer partidas, então você vai ter que se esforçar para conseguir ir longe nessa aventura. Vamos falar sobre o jogo que ficou em 9º lugar, Silent Hill 4 The Room. Lançado em 2004, ele é o 4º jogo da série Silent Hill e mudou o estilo de jogo dos jogos anteriores, focando em um protagonista chamado Henry Townsend, que está preso em seu apartamento e precisa enfrentar as criaturas e os desafios sobrenaturais que surgem. A jogabilidade é mais lenta e tática, e a história é contada através de flashbacks e fragmentos de diário. O jogo é conhecido por ter um clima opressivo e assustador, e por ter puzzles e desafios difíceis que demandam que o jogador pense fora da caixa. Ele é um jogo que vale a pena conferir, mesmo sendo um pouco difícil. Em 8º lugar temos Devil May Cry 3 Dante's Awakening. Esse jogo da Capcom foi lançado em 2005 e é um prequel da série Devil May Cry. Ele conta a história do começo de Dante, o herói do jogo, e a origem de sua luta contra os demônios e as criaturas sobrenaturais. A jogabilidade é rápida e frenética, e o jogo exige muita habilidade dos jogadores. Os inimigos são difíceis e inteligentes, e o jogo requer muita estratégia e habilidade manual. Também é conhecido por ter uma dificuldade brutal, especialmente na versão original do jogo, o que fez muitos jogadores abandonarem a experiência antes de conseguir zerar. Em 7º lugar, temos Final Fantasy XII. Lançado em 2006, é um dos títulos da série Final Fantasy, que conta com uma história extensa e complexa, e com um sistema de batalha que usa a jogabilidade de ação em tempo real, o que demanda um alto grau de estratégia e coordenação dos jogadores. O sistema de batalha também usa um sistema de gambits, que permitem que os jogadores programem a jogabilidade dos seus personagens, o que pode ser bastante difícil de dominar. Final Fantasy XII é um jogo considerado um desafio para os fãs da série e de RPGs em geral, mas que é extremamente recompensador para quem consegue terminá-lo. O jogo que ficou em 6º lugar é Gran Turismo 4, lançado em 2004. Esse game é a 4ª edição da franquia Gran Turismo, e é conhecido por seu realismo, carros e trilhas de corrida realísticas. Mas esse jogo é mais do que apenas dirigir por trilhas, é um desafio em termos de habilidade e estratégia. Os veículos do jogo são extremamente reais e respondem da mesma forma que carros de verdade, o que exige muito da habilidade e coordenação de quem está jogando. Além disso, o jogo oferece uma série de desafios e provas difíceis que demandam um alto nível de concentração e concentração dos jogadores. Em 5º lugar está Shin Megami Tensei, Persona 3, lançado em 2006. Esse jogo é parte da série Shin Megami Tensei, que se passa numa escola no Japão e se centra em um grupo de estudantes que tem a habilidade de invocar pessoas e entidades sobrenaturais chamadas personas. O jogo tem um sistema de combate interessante e difícil, onde os jogadores precisam explorar labirintos e enfrentar inimigos sobrenaturais, além de lidar com questões como a escola e a vida social. O jogo também tem uma história interessante e muitas opções de customização, mas essas possibilidades podem ser difíceis de manejar e pode ser complicado para os jogadores decidirem como devem avançar na história. Em 4º lugar ficou God of War 2, lançado em 2007.
Esse jogo é a sequência do God of War e continua a história de Kratos, o espartano que está em uma missão para vingar a morte de sua família. A jogabilidade do jogo é frenética e exige muita habilidade e precisão, e os chefes são incrivelmente desafiadores e às vezes enfurecedores. Além disso, o jogo tem muitas cenas de luta épicas e grandes cenas de ação, mas esse tipo de conteúdo também exige que os jogadores sejam extremamente rápidos e precisos com os seus movimentos. Em terceiro lugar, temos Resident Evil 4, lançado em 2005. Esse jogo da série Resident Evil mudou muito a jogabilidade da série, com uma visão em terceira pessoa e um jogo de ação mais forte. O jogo se passa em uma região rural da Espanha, onde o agente Leon S. Kennedy deve resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos. O jogo é muito difícil e demanda que os jogadores tenham uma habilidade boa de visão periférica, bem como uma capacidade de reação rápida. Os chefes do jogo são terríveis e as mazelas que surgem em diferentes situações também são desafiadoras. Em segundo lugar, temos Metal Gear Solid 3 Snake Eater, lançado em 2004. Esse game é muito considerado um dos melhores jogos de ação-aventura da história e é o terceiro jogo principal da série Metal Gear Solid. O jogo se passa no meio da Guerra Fria e o jogador assume o papel do agente Snake, cuja missão é resgatar um cientista soviético que está construindo uma arma de destruição em massa. O jogo é difícil por diversos motivos, como a jogabilidade difícil, inimigos inteligentes e uma história complexa. Além disso, o jogo requer que os jogadores sejam muito pacientes e estratégicos para conseguir completar a missão. Finalmente chegamos ao primeiro lugar, God Hand, lançado em 2006. Esse jogo é um brawler que se passa em uma cidade imaginária chamada Rudo, onde o jogador assume o papel do personagem Jin, que tem um braço místico chamado God Hand. A jogabilidade do jogo é considerada uma das mais difíceis já vistas em um jogo de luta, e os chefes são extremamente difíceis e requerem que os jogadores saibam os movimentos específicos para poder vencê-los. Muito obrigado por assistirem ao vídeo até o final. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e dar um like. Se eu tiver esquecido de algum jogo, por favor, deixem um comentário. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, pessoal.